Olá, feliz dia! Como manter o equilíbrio mesmo dentro de uma situação de crise? É a super dica de hoje do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e José Adalto de Oliveira somam seus conhecimentos para nos apontarem qual é o estado de espírito ideal para não perdermos a calma nos momentos críticos. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Aceite ou Noie na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Aceite ou Noie em uma boa companhia, no ônibus, no intervalo do trabalho, na madrugada. Assista diariamente a Aceite ou Noie na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Aceite ou Noie na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Vamos saber mais no debate de agora com os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e José Adalto de Oliveira, o que é preciso para não perdermos a calma nos momentos críticos. Quando a casa cai e a barra fica para lá de pesada, é que precisamos do equilíbrio advindo da nossa força espiritual, né? Então acompanhe. Muito obrigado, seja bem-vindo ao programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E o assunto de hoje é bastante importante e interessante para muitas pessoas e talvez para você. Como não perder a calma nos momentos críticos? E para nos orientar sobre isso, o preletor Heitor Miyazaki. Tudo bem, preletor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E preletor José Adalto de Oliveira. Muito obrigado, preletor. Obrigado, Enio. Tudo bem? Tudo bem, uma alegria estar aqui com você, com o professor Heitor, para a gente bater um papo sobre esse assunto. E eu tô nervoso, como que faz? É só não perder a calma. E é exatamente o assunto de hoje, né, Adalto? Não perca a calma nos momentos críticos. E aí, já aconteceu isso contigo? Claro, acho que com todos nós. Com todos nós passamos Todos por isso nós, já, né? Alguém... E vamos passar ainda, né? Com certeza. E esse aquele friozinho na barriga é muito bom, né? Ah, não sei, é bom, né? Claro que sim. A gente está vivo, né? E isso é uma coisa boa, né? Mas eu acho que isso é natural de todo mundo. E todo mundo já passou por situações e vai passar sempre.
mas tudo é um aprendizado, sem dúvida. Muitas coisas que acontecem hoje na vida de um adepto da Seita União, creio eu que na sua, do professor Heitor, na minha, antes recebia uma notícia, a gente encarava aquilo como uma, sei lá, uma situação. Hoje é totalmente diferente, né? Isso se deve também à conscientização. Mas para quem está em casa agora, talvez está uma situação bem crítica, foi no médico, o médico falou, meu amigo, a situação está brava, não tem jeito, não. Dá um desespero. Como fazer nessa hora? Existem situações em que a pessoa precisa analisar de que Deus nunca desampara, nunca nos deixa na mão, nunca. Então, diante de qualquer situação, eu sempre lembro da época que eu treinava judô. Treinei judô há muito tempo. E o judô, o princípio dele é aproveitar o próprio impulso, a força do adversário para desequilibrá-lo. E você tem que aplicar o golpe na hora certa, espera o momento certo, esperar o momento certo. Igual plantar. Eu não conhecia nada de plantação e tinha um quintalzinho na minha casa, fui plantando as coisas, tem coisas que não nascia porque eu plantei fora da época. E só apareceu 6 meses depois, que é o caso do espinafre, eu não sabia que tinha época para plantar espinafre. Então tem certas coisas que você tem que esperar o momento certo para fazer as coisas, não adianta afoitamente, precipitadamente, como eu já vi muitas vezes no aeroporto, quando deu um problema no voo, o pessoal já saía brigando e eu ficava lá tranquilo. Para que queimar um cartucho desnecessário, brigando, se é uma função, é um trabalho que a pessoa está fazendo. Então, eu procurava entender também a própria pessoa. E quando se faz a empatia se colocando no lugar do outro, porque ele está seguindo uma ordem, então vem aquela tranquilidade e, consequentemente, acabamos nos beneficiando, porque ele vê que nós não estamos exaltados. Então, são situações que a Seita União vai ensinando, a própria meditação Shinsokan faz com que você tenha aquela intuição, a sabedoria de agir no momento sem a precipitação. Tá. E aí, Adalto, uma pessoa recebe uma sentença de que está indo para a cova, como é que faz? Zênio, o ponto que o professor Heitor ele colocou, ele é base para tudo. Né? Em primeiro lugar, é realmente se voltar para Deus. Essa crença, essa fé correta em Deus. Tanto numa situação em relação ao corpo, né, como você colocou, como também, por exemplo, para quem tem uma empresa. O cara vê lá uma situação completamente difícil, financeira, ou uma crise econômica, ou qualquer situação desta. Né? Tanto para quem está vivendo isso, como também para quem tem uma empresa normal, natural hoje, o ideal é ele colocar nas mãos de Deus. Né? Coloca Deus em primeiro lugar. E aí quando a pessoa vive e coloca Deus em primeiro lugar, naturalmente vem as respostas e ele começa a agir de acordo com essa orientação que vem, de acordo com a vontade de Deus. Então, se alguém recebe uma sentença de uma situação de saúde, por exemplo, em primeiro lugar é se voltar a Deus. Né? E aí, quando busca essa fé correta em Deus, tudo começa a fluir e naturalmente vem. Como o professor Heitor colocou na questão do aeroporto. Às vezes também no trânsito, né, professor Heitor? Trânsito também, está né? no trânsito, de repente para tudo. Mas por que se desesperar, né? Se aí começa o fato de ficar parado ali algum tempo no trânsito, ali a pouco você liga um rádio, você ouve uma notícia, o trânsito flui e você não se exaltou, não ficou nervoso, não quer dizer... Então, e isso tudo é para qualquer situação na nossa vida. E às vezes ocorre, né? No caso de a pessoa ficar amarrado no trânsito, às vezes é a vontade de Deus. Como aconteceu com aquele senhor que tomou um táxi para vir para o aeroporto de Congonhas e ficou preso no trânsito. Quando chegou em Congonhas, o avião tinha partido. Era aquele avião da TAM que caiu no Jabaquara. Então, havia a mãozinha de Deus, por isso que deixe, tudo vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Né? Pensando dessa forma, tudo se encaixa no lugar certo, estabelecer a harmonia, cada coisa no seu devido lugar. Então, você está com a mente tranquila, não há o que desesperar. Tudo vai dar certo. É aquele ditado que diz que Deus escreve certo nas linhas tortas, para quem está em harmonia, não há o que se preocupar. É que é uma possibilidade enorme das pessoas que estarem em situações difíceis perderem a calma, né? Há uma situação, por exemplo, bem adversa no lado profissional, financeiro, sentimental, então está namorando lá já, sei lá, há tanto tempo, um ou outro chega lá e fala, não quero mais, muito obrigado. Então há uma tendência da outra se sentir vítima e entra no desespero, não dorme, não come, emagrece. E nessa hora não é fácil falar, puxa vida, não era a pessoa certa para mim, né? Vai vir outro melhor, né? Então a pessoa acaba ficando nervosa. Você lembra que quando nós
éramos diretores e tal, de repente surgia um assunto na diretoria, e de repente alguém, o Adalto mesmo, de repente dava uma solução através de outro caminho que nós não tínhamos pensado. Então, Sim. né, vem por um intermédio de uma pessoa ou de outra, vem a resposta. E uma coisa bem interessante é assim, né? Às vezes a pessoa está nos assistindo e nesse momento ele está querendo comprar, por exemplo, um imóvel. E a pessoa fez uma oferta, mas a pessoa está batendo naquela tecla, o valor não quer diminuir e tal, o financiamento não sai e tal. Se nesse momento ele manter toda essa calma, essa tranquilidade, pensando, se for da vontade de Deus, vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas se não for, também não é para acontecer. Quando ele age dessa forma, ele fez uma entrega. E aí quando ele faz essa entrega, o que vai acontecer? De repente aquele financiamento que estava travado, acaba saindo. O outro que não queria adequar o valor, acaba adequando. Mas se nesse momento ele se desespera, ele só tem a perder. É como não sou cozinheiro assim, mas alguma coisa a gente arrisca na cozinha, né? É como o ponto de um doce, né? A minha mãe faz muito doce em casa, né? E a gente percebe que o doce ele tem um ponto dele, certo. Um ponto certo, né? E como muitos outros alimentos. Mas se a pessoa não aguardar aquele momento certo, esse doce não vai nunca chegar e tal. Tem uns doces que colocam assim numa pedra e tal, e tem um ponto certo, só que se a pessoa não esperar aquele momento, quem vai fazer pela primeira vez pode não acertar o ponto desse doce, por exemplo. Falar em doce, Minas tem uns doces que é uma delícia. Muito. Né? Ave Maria, né? Muito bom. Muito obrigado, né? Ficar lembrando dessas coisas assim, né? Quando você fala também, não perca a calma nos momentos críticos, né? Quando a gente está bem, parece que é fácil falar para os outros, né? Não, sua vida está maravilha, então é fácil ficar falando, vai, quer viver a minha vida? A gente sabe que do outro lado, a pessoa não está bem e acaba se apegando nessa situação, agarra essa situação e não há crítica que a faça soltar, né? Existe alguma oração, alguma meditação, algum livro que ajuda uma pessoa, por exemplo, que está em casa agora assistindo o programa da Seitonê, se libertar dessas coisas ruins assim? Eu passei por isso muitas vezes. Uma delas eu estava indo para Francisco Beltrão. E o avião tinha que pousar em Chapecó e lá estariam dois pretores me esperando para me levar até Francisco Beltrão e rapidamente, assim que eu desembarcasse, já ia correndo para lá. E nisso o avião, na hora que está prestes a chegar em Chapecó, o comandante disse, senhores, estamos sem visibilidade nenhuma, teremos que descer no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Eu pensei, meu Deus, não pode, porque tem 350 pessoas me esperando para um seminário. Assim que chegasse, ia para o seminário. Eu falei, não pode, são 350 pessoas, vão ficar decepcionados porque eu não apareci. Então eu comecei a rezar, Deus, o Senhor tem potencial para resolver esse problema. Então, fazer com que o avião pouse. Eu não estou aqui para turismo, não estou aqui para passear, então faça com que ele venha pousar de uma forma em que as 350 pessoas que estão esperando sejam beneficiadas e não fiquem prejudicadas. Aí comecei a orar, e de repente o comandante diz, encontramos um buraquinho no meio das nuvens, nós vamos descer nesse buraquinho. E desceu. Quando pousou, era o Wilson, Chiapetti e o Perim, né? Hoje está no hospital. Assim que eu desci, os dois falaram, mas como é que aconteceu isso? Todo mundo aqui sabia que não tinha visibilidade, não tinha condições de pousar, porque não tinha, o aeroporto é pequeno, não tem instrumentos igual tem em Guarulhos. Aí eu falei, tinha uma pessoa lá dentro do avião rezando, que era eu. Então Deus fez com que abrisse um buraquinho no meio das nuvens e descesse. Então Deus não deixa de atender. Por isso, a melhor coisa seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. No céu é a vontade de que todos nós sejamos felizes como Deus quer que nós sejamos. Por isso, esse pensamento de que Deus nos quer sempre o bom, o melhor, com certeza, basta chamar Deus. Tá certo. E dentro dessa mesma linha, Enio, assim, eu já passei por várias situações assim, no lado profissional, né? Que às vezes você vai fechar um contrato com um cliente, por exemplo, né? Se você vai com um espírito assim de preocupação, um espírito, né, ou para alguém que está aí de repente enfrentando uma entrevista de um emprego, por exemplo, é muito parecido isso aí, né? Só que se a pessoa vai com aquele sentimento
como o professor Heitor, coloca na mão de Deus, ora a Deus, e chega e pensa, é filho de Deus que fala com filho de Deus. Então não é, ele tira a barreira do diretor, do empresário ou do presidente da empresa que está do outro lado. Mas ele pensa, é filho de Deus falando com filho de Deus, então naturalmente vem uma calma lá de dentro, porque criou uma sensação de igualdade entre as pessoas, né? E é essa mesma entrega que se faz diante de uma situação, como foi o caso do professor Heitor. Eu já vivi várias situações também assim, em relação à chuva, né? A gente está fazendo uma atividade lá no nosso colégio aqui em São Paulo, e de repente você está lá com uma atividade, está programado pela temperatura que vai chover naquele dia e tal. Mas quando se faz essa oração e faz a entrega, como aquilo que nós estamos fazendo é para o bem, contrário a todo o clima e tudo mais, naquele dia faz sol. Os nossos eventos também da Seitonoye, né, professor? Semana passada, estava em Santa Fé, na Bahia, seminário 2 dias, dia seguinte a convenção. Na hora de tirar a fotografia do seminário, tiramos a foto, 1 minuto depois começou a chuva. 1 minuto depois. Foi suficiente. Deus segurou a chuva para que nós pudéssemos tirar a foto. Então isso acontece realmente. Acontece mesmo. Seminários, né? Seminário da Luz também, que acontece no Brasil inteiro. Às vezes está lá programado o Seminário da Luz, chuva a semana inteira, chega na hora do seminário, faz tempo bom, acaba o seminário, a chuva cai, né? Mas isso tudo é dado ao quê? As pessoas não se desesperarem, mas existir uma entrega a Deus, e aí tudo acontece. Um fato que ocorre bastante hoje com muitas pessoas, tem um problema, vai para o hospital e tem que fazer uma cirurgia. E quando você fala em fazer cirurgia, dependendo ainda da situação, a pessoa bota na cabeça, é grave, né? Será que eu saio dessa? E aí a gente ouve na Seitonoye e fala assim, não, é hora que não é o médico que faz a cirurgia, mas é Deus, né? O senhor já deve ter ouvido essas orientações. Uma pessoa que está lá, os familiares também, porque tem uma influência também dos familiares aí. Sim. Como proceder nessa hora de fato? Assim, é Deus que vai operar? É Deus que vai cuidar? Bom, é isso? Você se lembra do João Purisco, governador Valadares. Ele estava sangrando e quando sentava no vaso sanitário, a gota de sangue caía, foi levado para o hospital. Quando chegou no hospital, a enfermeira falou, isso não tem jeito. O médico olhou e fez assim com a cabeça. E aí a dona Vera falou comigo, eu falei, fique tranquila, né? Fique tranquila. Ele vai ficar curado. E disse apenas, fale para ele pegar a sutra e ler a sutra da cura espiritual. E sentado no vaso, a gota de sangue caiu, pom. E cada vez mais devagar, pom. Mais demorado, cada vez mais demorado, ou seja, estava dando sinal que já não tinha mais sangue para sair. Aí na hora que ele abriu, na parte da sutra que diz, a vida é mais poderosa, mais nobre do que o sangue, aqui ele sentiu uma emoção tão forte que ele repetiu a frase, a vida é mais nobre, mais poderosa do que o sangue, que a vida que fez o sangue. Foi quando ele, pensando dessa forma, com emoção, parou de sair sangue. O pensamento dele foi tão forte que a prima da esposa que estava na casa dele, ela inconscientemente repetiu a mesma frase. A vida é mais nobre e mais poderosa do que o sangue. Aí sarou. Aí falei, em paralelo, diga para ele, agradecer e perdoar o cunhado dele. Porque quando existem esses problemas com sangue é porque não existe harmonia familiar. E ele tinha bronca, tinha uma pequena mágoa do cunhado, realmente. Ficou curado, viveu mais 30 anos e aquele problema desapareceu e o médico, tanto o médico quanto a enfermeira, falaram, como é que foi estancar uma hemorragia interna que não sabia onde parar? Ninguém sabia de onde vinha. Mas a vida é mais nobre que o sangue. A vida é que faz com que ocorra. A vida é que produz o sangue. Então, comparando a sangue, só pensar, olhando aquilo que os nossos canais enxergam, as pessoas ficam desesperadas mesmo. Mas quando ela passa a ver que a vida que fez o corpo carnal, a vida que produz o sangue, o alimento que nós ingerimos se transforma em sangue, foi quando essa conscientização foi mais forte e fez a hemorragia estancar. Maravilha. Dias atrás, até, professor Heitor, conversando lá na empresa, eu fiz um comentário assim, né? Fé, ou você tem fé ou você não tem fé. Não existe meia fé. Meia fé. Né? Então, nesse momento, tem que haver uma entrega total a essa vida que está dentro de cada um de nós.
Quando se vê a vida como Jesus Cristo que viu, né, Lázaro não está morto, vem para fora, né, essa vida verdadeira que está dentro de cada um de nós. Quando a gente pensa num concebimento, né, no milagre de um concebimento que ocorre a fecundação do óvulo, ali é minúsculo, nem a olho nu não se enxerga. Mas a vida que está ali constrói o corpo. E essa mesma vida que fez esse milagre acontecer com o preleitor, acabou de mencionar, o professor Heitor, ocorreu com essa pessoa, ocorre com qualquer pessoa que esteja num hospital. Quando existe essa entrega e essa vida, ela que construiu o corpo, ela reconstrói, ela vai lá, é o próprio funileiro que vai lá e arruma. E esse funileiro está dentro de cada um de nós, né? Então é isso que é necessário. Agora, cada um dentro da sua fé, no caso, nós na Seichonoye temos a Sutra Sagrada, a Sutra para a Cura Espiritual. Eu, por exemplo, teve uma vez que ocorreu comigo, professor Heitor, que de manhã, quando levantei o olho, assim, estava todo inchado. Eu fui no espelho e vi, assim, estava todo inchado o olho. E aí eu peguei a Sutra para a Cura Espiritual, e justamente comecei a ler, assim, mas em voz alta, como se eu estivesse lendo para mim mesmo aquela Sutra. E quando eu terminei, eu percebi, assim, que desceu, como se fosse um líquido, assim, alguma coisa. Quando eu terminei a Sutra, e que eu fui diante do espelho novamente, aquele inchaço tinha desaparecido, como se tivesse tirado com a mão. E quando foi alguns minutos depois, eu estava indo para o meu trabalho normal, né? Não sei de onde veio, o que era, o que não era, nunca fui atrás tentar saber. Mas quando ocorre e a gente chama essa vida que está dentro de cada um de nós, ela manifesta e ela realiza essa cura. Muito obrigado, professor José Adalton de Oliveira, pelas orientações. Obrigado, professor Heitor Miyazaki, pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês, que seja sempre orientado, protegido, abençoado por Deus, que seja muito feliz, porque essa é a opção única que você tem na vida, é viver feliz, fazendo pessoas felizes. Muito obrigado a todos. Na vida das crianças, todo dia é dia de crescer. Aproveite essa oportunidade e ajude diariamente as crianças a adquirirem bons hábitos, preenchendo a vida delas com alegria e harmonia, presenteando-as com preceitos diários para crianças 2015. Os preceitos diários para crianças 2015 transmitem ensinamentos e mensagens positivas que estimulam as boas ações. Os pequenos receberão a leitura como um gesto de amor de sua parte. A vida do homem provém da vida de Deus. Na criança, vemos a vida de Deus manifestando-se no ser humano e fazendo-o desenvolver-se como uma criança alegre, feliz e rica de personalidade. Educar uma criança consiste, pois, em ajudá-la a exteriorizar com maior facilidade a sua natureza divina. Do livro A Verdade da Vida, volume 14. Leituras saudáveis na infância influenciam na formação e no caráter do adulto, além de lhes garantir diversão e educação. Adultos que gostam de ler foram crianças elogiadas e estimuladas que ganharam livros na infância. Presenteie uma criança e construa uma nova civilização. Para adquirir os preceitos diários para crianças 2015, procure a sede mais próxima de você ou acesse o nosso site www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para a 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos diários para crianças 2015. Mensagens alegres para o modo feliz de viver. Envolva-se, leia para uma criança e cultive a semente de um novo futuro. Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Este programa amplia horizontes de donas de casa que voltam a sentir a alegria de viver. Evita que senhores falidos cometam suicídios e retomem a prosperidade. Faz com que crianças com sintomas de asma e outras doenças tenham melhora simplesmente por estarem diante da TV durante a programação.
Enfim, não se pode mensurar o tamanho do bem que se espalha via ondas de TV e via internet em nosso canal no YouTube. Isso só é possível porque existem milhares de pessoas, os nossos multiplicadores, que doam uma quantia mensal e viabilizam os custos de produção. Torne-se você também o coautor dessas maravilhas de Deus na face da terra. Venha sentir a alegria espiritual de se tornar multiplicador do programa Aceite Onoê na TV. Para mais informações, ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180 e se informe. Ou ainda pelo nosso site www.sni.org.br. Para você que já é um multiplicador, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. E falando de contribuição, contribuiu para o nosso despertar como filhos de Deus as lições passadas por mais um programa Aceite Onoê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E para fechar com chave de ouro, põe em brasa a sua fé. O sagrado o habita. Em você vive o próprio Divino Espírito. Aperceba-se melhor disso agora em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Desejamos paz infinita ao seu coração. Voltaremos a nos ver logo, não é? Tchau, tchau.